Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip. Vamos falar sobre a Fórmula 1 e minhas expectativas, para a temporada 2025. A gente teve essa pré-temporada que cada temporada que passa, essa parte do campeonato fica mais curta, né? A gente tem que lembrar, acho que lá por volta de 2010, 11, né? Isso já na época que se proibiu os testes, né? Eram 9 assim, treinos de pré-temporada, mudavam de um circuito para o outro, né? E eu não lembro quando era na era do Schumacher, né? Deveria ser ainda mais, né? Mas infelizmente hoje o período para testes é muito pequeno. Eu acho que isso atrapalha bastante a questão de equilíbrio na Fórmula 1, mas de qualquer maneira, né? A gente teve aí as andadas. E assim, não dá para tirar muita coisa de referência. A gente pode analisar algumas coisas. Por exemplo, a Williams fez um tempo muito mais rápido que o da classificação do ano passado, né? Mas não dá para ter certeza se eles realmente melhoraram tanto quanto parecem. E assim, né, a gente tem um ano que eu acho muito interessante analisar o aspecto de. É uma temporada que muita equipe coloca o carro na Austrália, que vai ser a corrida de abertura, e talvez não vá evoluí-lo até o fim do ano, porque os recursos podem ser destinados para o ano que vem, pensando no carro da próxima temporada. Então, assim, muita equipe vai estar com a cabeça na próxima temporada, destinando recursos a testes da próxima temporada, caso seja possível, não sei se pode, né? Antes fazia-se isso com muita frequência em casos de grande mudança de regulamento, inclusive em 2008, quem não lembra do início da temporada, a BMW estava conseguindo andar muito próxima da Ferrari e da McLaren e aproveitando as chances, visto a inconsistência que teve o Max e o Hamilton no início do ano, o Kubica virou líder do campeonato no GP do Canadá. E aí o que aconteceu? No meio do ano, quando aí a BMW ficou um pouquinho para trás, a BMW largou o ano, parou de desenvolver o carro e o que aconteceu? Eles foram focar tudo no carro de 2020 e 2009, né? Tipo, e deu errado, né? O carro de 2009 foi uma bomba e assim, perderam vitórias em 2008 porque deixaram de evoluir o carro. Olha a corrida do Japão, eles perderam para a Renault do Alonso, que continua evoluindo o carro. Não à toa, no final da temporada a Renault já era basicamente a terceira força. Então, a questão é, tem muita equipe que ainda vai levar a sério essa temporada e ver como uma oportunidade, tem equipe que vai estar com a cabeça em outro lugar. E assim, eu vou tentar começar a ordenar pela assim, a ordem dos construtores, mas ao inverso, né? Porque eu acho que aí eu mantenho o interesse do público até o final. Primeiro, a Sauber, né? Olha, eu vou falar um negócio legal, Gabriel Bortoleto, piloto, né? A gente tem o Nico Hülkenberg, é uma dupla completamente nova para a equipe, que era necessário. O Guan Yu Zhou e Bottas não estavam agregando em nada à equipe. O Zhou porque não era rápido bastante. O Bottas é aquele negócio, né? Hoje a Fórmula 1 gera veteranos que pouco agregam em termos de setup e desenvolvimento, né? Porque já teve uma era, né, que os pilotos, quando eles eram aqueles nascidos na era dos testes, né, eles tinham muito a agregar, né? Não é o caso do Bottas. O Bottas é um veterano de uma época que os testes já eram muito restritivos e então assim, o conhecimento dele para esse tipo de ajuste é muito raso. Eu acho que hoje cada vez faz menos sentido insistir na contratação de veteranos. Você tem que ir realmente no talento mesmo, porque é aquele negócio, né? Hoje pouco há de se agregar isso. Talvez assim, os veteranos que façam sentido hoje nesse aspecto deveriam ser o Hamilton e o Alonso, mas o Alonso nunca foi um cara de testar muito, né? Isso para mim é um problema, né? O Alonso nunca foi um cara que dava tanta atenção a testes, né? O Hamilton, eu não sei até que ponto ele fazia isso, ele pegou essa era bem no finalzinho da carreira dele, entende? Né? Um tempo atrás tinha o Raikkonen tinha uma vivência muito maior, né? Já que ele começou na Fórmula 1 em 2002, né? Tipo, era um cara que estava muito tempo na categoria, então ele tinha mais a agregar nesse aspecto. Mas fato é que, assim, a Fórmula 1 hoje, assim, você tem que apelar mais pro talento. A Sauber tenta trazer um veterano, mas que está andando melhor, que é o caso do Hülkenberg. O Bortoleto é um jovem piloto bem melhor do que o Joe. A tendência pelos pilotos é de ter melhores. Eu acredito que esse ano da Sauber pode ser melhor, porque os pilotos são melhores e eles devem capitalizar mais oportunidades. Mas o carro na pré-temporada foi de longe o pior, né? Por mais que a gente não tenha muita ideia do que eles estavam testando e o quão rápido estavam andando, mas há problemas a serem resolvidos, né? Eu não vou lembrar agora a ordem de todos os construtores, né? Mas vamos colocar aqui a Williams, né? Parece que o carro tá melhor, parece que o carro vai andar mais forte nessa temporada. É assim, a Williams, eu vou fazer uma crítica que muita gente pode não gostar, mas eu acho a dupla deles assim, né? Tipo, o Sainz é um piloto muito bom e o Albon pra mim é um piloto ok, né? Que assim, quando a gente olha as melhores corridas de um piloto, você vai achar ali, um piloto ok pode fazer corridas muito boas. Um piloto muito bom, como é o caso do Sainz, pode fazer uma corrida genial,
como ele fez lá em Singapura há 2 anos atrás. Eu vou pegar um exemplo aqui de um piloto muito bom que fez uma corrida genial, Gerhard Berger. Eu citei ele no Twitter hoje. Em 97, no Grande Prêmio da Alemanha, 96, um negócio cruel, né, de ter perdido a vitória com o motor estourando no final. Ele ia superar o Rio com um carro pior, mas assim, o que ele fez em 97 na Alemanha foi um negócio inacreditável, né? Tipo, o ritmo de corrida muito superior aos outros, não deu chance a ninguém, colocou quase 40 segundos em cima do Alesi porque tirou o pé no final, ia ser mais. Então, assim, o Berger era um bom piloto, não era um gênio, mas no pico dele, ele conseguiu entregar uma performance daquela, né? Então, é aquele negócio, né? Eu acho o álbum piloto ok, né? Tipo, quando você coloca ele comparado ao Latifi, ao Sargent, ele parece melhor do que realmente é. Essa é uma temporada de fogo para ele, porque assim, ele vai enfrentar um cara que claramente é muito melhor piloto do que o Latifi, do que o Sargent, né? Eu não acho o Sainz um piloto muito acima da média. Eu acho ele um bom piloto, ok? Mas assim, é melhor do que o Albon, é um piloto acima da média assim na categoria, mas eu acho assim, não vejo ele como um diferenciado. Essa é a minha opinião sobre o Sainz. Eu não vejo ele como um talento de campeão mundial. Essa é a minha opinião. Vamos ver como ele se comporta na Williams. Fez essa aposta aí pra lá. E agora é ver se assim, vinga de alguma forma. Mas os testes na pré-temporada mostraram tempos mais competitivos. Vamos ver até que ponto isso se confirma no Grande Prêmio ali da Austrália. Aí a gente tem que falar também da Racing Bulls, que mantém o Yuki Tsunoda, que nunca sai de lá, né? Tipo, virou funcionário público de lá. Nem é por falta de desempenho, né? Ele até andou bem no ano passado, mas também, como assim, é uma equipe de você testar os pilotos que você quer pro futuro da Red Bull e o cara não tem futuro lá? Eu não tô entendendo muito porque a Racing Bulls faz isso, né? Eu acho até crueldade com o próprio Tsunoda. E agora tem o Isaac Hadjar. Hadjar, vice-campeão da Fórmula 2 na temporada passada, é um piloto bem explosivo. Olha, ânimos quentes a gente vai ter na Racing Bulls. Se o carro vai ser muito melhor que o da temporada passada, eu não sei, mas aí a gente vai ficar muito à mercê desses pilotos também. O carro da Racing Bulls no ano passado poderia ter entregado mais, mas acabou deixando a desejar. E, tipo assim, o Liam Lawson não fez um grande fim de temporada, inclusive estava perdendo sempre em classificação para o Tsunoda. Já vou falar mais do Lawson aí para frente, né? Mas vamos ver o que acontece, né? O Tsunoda é aquele negócio, a esperança dele é quem sabe andar bem melhor que o Hadjar e quem sabe ser considerado para Red Bull, visto que o contrato do Lawson é de apenas 1 ano. Mas vamos ser sinceros, se não foi dessa vez, mesmo superando o Lawson lá na equipe B, como é que vai ser agora, né? Fica bem complicado imaginar. E aí a gente vai subindo mais um degrau, a Haas, né? A equipe Haas é uma equipe que eu acho interessante a gente analisar o aspecto de que o ano deles em 2024 foi muito bom, uma melhora muito crucial, a mudança, assim, você sair do Gilton Steiner para o Komiatsu foi muito importante, porque o Gilton Steiner não é um chefe sério de Fórmula 1, o que ele fez na Jaguar já era o suficiente para esse cara nunca mais ser empregado na Fórmula 1, quanto de dinheiro que ele queimou, igual o Coringa no Cavaleiro das Trevas, foi isso que o Gilton Steiner fez com o orçamento da Jaguar. E é claro, né, a gente tem que parar para pensar, né, que assim, ele esteve na Red Bull também, foi um engenheiro até com certa importância por lá, e o que aconteceu? Quando ele é demitido, foi que ano? 2009, quando a Red Bull começou a ganhar, adivinha o ano? Então assim, o Gilton Steiner é o repelente de sucesso na Fórmula 1, e a Haas melhorou muito, né? Fez um carro que sabia andar bem na classificação e não perdia 1 segundo por volta nas corridas. Isso já foi o suficiente para melhorar. Eu acho que a dupla de pilotos é aquele negócio, né? O Magnussen já deu o tempo dele, fazia muita bobagem, causava muito dano, e assim, era nos bons dias um piloto muito bom e tudo isso, mas infelizmente o Magnussen nunca foi um cara que foi regular com seus melhores momentos. Eu acho a escolha do Berman fantástica, eu estou muito ansioso para ver ele na categoria, e vamos ver o Esteban Ocon, acho um piloto competente, é um piloto bom na chuva, mostrou isso em Interlagos, né, no ano passado, então é ver aí o que vai acontecer nessa dupla aí da Haas. E falando ali de Ocon, a gente tem que ir para a Alpine, né? Porque a Alpine também, assim, acho que é o último ano deles usando o próprio motor, né? Acho que eu não sei se eles já mudaram para o motor Mercedes agora, mas fato é que assim, a Alpine tem o Gasly e o Jack Durham. Muita gente vê o Jack Durham como um cara que está próximo de ser defenestrado para entrar o Colapinto. O Colapinto tem o piloto reserva, mas postam sobre ele como se fosse o titular. Mas a pré-temporada para mim foi uma ótima notícia para o Durham, né? Ele precisava de mais tempo com o carro e ele andou bem na pré-temporada. Vamos ver na temporada normal. Eu acho, em termos de talento puro, o Durham melhor do que o Franco Colapinto. Eu, assim, para mim é fácil melhor. Mas é aquele negócio, né? O Colapinto tem patrocínio, né? E as pessoas sempre vão olhar, ele não é um piloto ruim também, ele é um piloto competente. Mas aí a questão é que quem vai desempenhar bem? E o Durham fez um ano sabático, que nunca é bom para o piloto. Se ele fosse piloto de testes, se ele tivesse testes liberados,
seria melhor, né? Mas não é o caso. Então, entrou de paraquedas ano passado, não conseguiu andar bem em Abu Dhabi, mas mostrou bons desempenhos na pré-temporada. E se ele andar bem, se ele consegue acompanhar o Gasly, eu não vejo a Alpine e assim forçando uma substituição. Mas eu espero que ele tenha uma temporada. Seria covardia não deixar o cara andar essa temporada inteira, até porque assim, teria que andar mal, tipo o Sargent, para não receber assim uma temporada inteira. E eu acho muito difícil porque o Durham é muito melhor que o Sargent. Então, é um carro que ano passado encerrou bem, fez grandes melhoras de chassi, de aerodinâmica, um carro que estava sem pintura, né? Porque dificuldade de conseguir o peso mínimo. Dessa vez pintaram bem o carro, então deve ser um bom sinal que a Alpine conseguiu progresso nesse aspecto. Mas eu espero também que a equipe vai brigar muito à frente, né? É uma boa dupla de pilotos, acho o Gasly vem numa fase boa, e é claro, o Durham para mim é um grande jovem piloto. Tem aquele negócio de carregar um nome grande do automobilismo, que é o filho do lendário Mick Durham, pentacampeão de MotoGP, mas ele está seguindo não sobre duas rodas e sim sobre quatro. Aí a gente vai para Aston Martin. E aí a gente fala da equipe de Fernando Alonso, vai ter o Adrian Newey como o projetista agora. Vale lembrar que ele não participou do desenvolvimento desse carro, ele começou a trabalhar agora. Então, assim, é possível que ele seja responsável por atualizações durante essa temporada. Talvez. Eu acho que assim, se contratou o Newey e está pagando uma fortuna para ele tem que trabalhar já esse ano. Mas o foco da Aston Martin, sem dúvida, é o ano que vem. E assim, é uma equipe que tem um gênio do esporte pilotando, mas um gênio envelhecido. O Fernando Alonso vai ter 45 anos nessa temporada. E assim, todo o respeito, para mim, tá entre os 10 melhores pilotos de todos os tempos, mas e ainda vai ser o melhor piloto da equipe, né? Com 45, com 50, ele é melhor que o Stroll. Mas, assim, eu acho que a idade afeta o desempenho. Eu acho meio complicado. Você, até quando a gente olha lá na Indy, né? Eu sinto, assim, o Dixon e o Will Power, né? Olha que o Dixon ficou em segundo na última corrida, né? Mas eu fico olhando, ele perdeu pro Palou, faltou um pouco de ritmo no finalzinho ali da prova, né? Ele vai muito na experiência. Nesses caras hoje, né? O Dixon e o Power, né? É aquele negócio, você não vê eles andando a 1000 por hora o tempo todo mais, né? Tipo, igual no auge deles, né? Você vê os caras ali na experiência maximizando resultados, porque é impossível vencer o declínio físico. Você pode atrasá-lo, mas assim, uma hora chega. Então, até que ponto o Alonso vai sustentar, eu não sei. O talento do cara é um presente divino, né? Da mesma maneira que o Dixon e o Power também. Se eles estão hoje na Índia, é porque os caras são muito acima da média, né? Por estar 43, 44 anos andando muito bem. Muitos bons pilotos da Índia aposentaram mais cedo, gente. Olha, por exemplo, o Montoya. O Montoya que é muito bom piloto também, não é melhor que o Power, não é melhor que o Dixon, mas olha, por exemplo, o Pagenot, o Ryan Hunter-Reay, os caras no auge estavam andando bem, no nível, mas assim, chegaram no centro da idade e não venceram como os outros. Então, a Fórmula 1 não foge disso. E eu acho que o Alonso, assim, eu não sei em que nível ele vai pilotar esse ano, né? Ele tá ansiosamente esperando a chance de ganhar um tri. Vamos ver se esse carro é uma melhora substancial em relação ao que foi o ano passado, que foi uma grande decepção, né? Porque 2023 o Alonso ficou em quarto no campeonato e ano passado teve que tirar seu leitinho de pedra para ficar em nono de maneira isolada. Mas é aquele negócio, em Alonso a gente confia, mas não é uma equipe séria tendo Lance Stroll na equipe. Eu acho que essa é a palavra, é um piloto horrível e assim, só tá aí porque o pai financia. Ainda tem gente tentando justificar o Stroll na Fórmula 1. Gente, ele nem passou pela Fórmula 2 sem ter talento diferenciado em nada. Se ele tá aí na Fórmula 1 do jeito que entrou, é por causa do pai. Então, indo agora para a Mercedes, né? A Mercedes ano passado teve um carro que oscilou em alguns momentos, teve tetos de produção muito altos, né? Como a gente viu, por exemplo, no GP da Bélgica, foi o melhor carro. A gente também teve ali outros momentos que o carro andou super bem, ritmo de corrida parecia bom, mas teve pisos muito baixos. Se vai ser melhor esse ano, eu não sei. Mas o carro da Mercedes vem sendo um grande Frankenstein nos últimos anos, porque eles começaram com um conceito de zero pod no início da era do efeito solo, e aí foram mudando para um modelo mais tradicional. Quem sabe agora o carro seja menos estranho do que era nos anos anteriores. E assim, a gente vê que hoje o sidepod deles talvez é um dos maiores, né? Até é bizarro ver como os tempos mudam. É aquele negócio, né? Na Fórmula 1 você tem que arriscar às vezes para conseguir dar o pulo do gato. A Mercedes não conseguiu isso, mas agora quem sabe, né? O carro parece melhor. Tem uma dupla de pilotos muito interessante, né? Você tem o George Russell, que é um bom piloto, não sei porque tem gente que desvaloriza ele, terminou à frente do Hamilton no ano passado. E aí temos o Kimi Antonelli, e aí fica a dúvida, né? Como o Antonelli, aos 18 anos de idade, vai reagir a esse desafio? Porque é bem diferente até mesmo do Hamilton, quando ele estreia na McLaren, que era o melhor carro e tudo isso, mas ele já estava mais pronto, né? Ele tinha sido campeão de GP2, então assim, já tinha concluído o caminho dele certinho. O Antonelli tá queimando etapa até não poder mais. Pulou da Fórmula 3, foi para a Fórmula 2, não fez um ano fantástico na Fórmula 2, teve uma vitória outra muito boa, mas assim, ficou longe de brigar pelo título, então... Assim, o que eu posso dizer do Kimi Antonelli é talento puro, gigante. Realmente tem talento para ser muito diferenciado, mas
ele pode acabar sofrendo bastante, vamos ver. Não acredito em Bottas substituindo ele, não acho que a Mercedes trouxe o Bottas além de ser figurativo, um piloto de testes, né, assim, eu acho que é... E olha que você não testa mais na Fórmula 1, então assim, o Bottas tá ali para ser uma figura bem mesmo simbólica, não acho que vão realmente querer trocar o Antonelli, acho que eles apostam muito no futuro dele. É aquele negócio, você coloca o garoto com 18 anos, né, nem dá tempo dele maturar na Fórmula 2, coloca ele na Fórmula 1, meu amigo, você tem que ter paciência, você vai ter que dar o tempo a ele, não importa o que ele faça em pista, se ele fez a aposta, é bom você pagar ela. Então, a ver o que o Antonelli faz. Red Bull é a equipe campeã com o Verstappen, mas foi em terceiro no Mundial de Pilotos ano passado. Obviamente o Pérez recebe grande parte da culpa, né? Mas eu acho que mais culpado que o Pérez é a própria Red Bull. Ela faz um carro para um piloto só, e aí é aquele negócio, segundo piloto que se vire, só que esse carro de um piloto só já nem é mais o melhor. Porque quando acontecia lá em 2023, né? Tipo, o Verstappen ganhava tudo, e aí um pouco importava o segundo piloto, né? Agora, 2024, a gente viu que o negócio foi mais feio e as dificuldades encaradas tanto pelo próprio Verstappen foram maiores, né? E assim, o Liam Lawson é o piloto contratado para substituir o Pérez, né? Eu falei até isso nos vídeos, talvez o Hülkenberg fosse uma escolha melhor, porque você quer colocar em alguém no ambiente hostil, traz alguém com experiência, traz alguém que, tipo assim, vai ter aquele rodagem toda para entender as nuances e tentar se adaptar melhor às dificuldades, né? Eu acho assim, o Liam Lawson não foi bem ano passado, não sei de onde tirar que ele foi bem, só porque ele bateu alguns pilotos em disputa de pista, não acho que isso faz dele um desempenho fantástico. Ele teve um momento outro de classificação, mas para mim isso pouco justifica. E aí a gente fala muito sobre a questão do cara ir para uma equipe, né, que assim, vai estar cagando e andando para ele. É nítido isso, né? Assim, já falando, ó, ele que fica no lugar dele, o Helmut Marko falando, a equipe do Verstappen, tudo isso. E assim, eu vou falar uma coisa, em momento de adversidade, dificuldade, eles vão fazer o carro mais ao gosto do Verstappen. Tudo que eles vão destinar de investimento é para fazer o carro mais confortável para o Verstappen. E por que é difícil dirigir o carro da Red Bull? Porque ele é um carro excessivamente traseiro. Vou te fazer um exercício, né? Aqui, eu vou pegar esse controle e vou fingir que ele é um carro, tá? Vou pegar um menor porque aquele é muito grande, né? Mas assim, esse carro é um controle, né? Quando um carro, a curva tá indo para cá. Quando um carro sai de frente, ele aponta para o lado contrário da curva, entende? Mas a maior parte dos pilotos gostam dos carros que mais saem de frente, mais neutros, porque eles sentem mais previsibilidade, né? Quando o carro sai de traseira, ele está rodando quase, né? Mas você percebe quando ele sai de traseira, ele aponta para a curva, você consegue carregar mais velocidade, você consegue controlar essas saídas de curva. Olha a pole do Verstappen na Bélgica em 2021, quanto que o carro sai de traseira, mas no final ele está controlando o carro de uma maneira impressionante. Isso são pilotos muito diferenciados que fazem. Sabe quais pilotos adoravam carros traseiros e difíceis de guiar? Michael Schumacher, Ayrton Senna. Então, assim, os mais diferenciados sabem fazer isso muito bem. Mas se você coloca pilotos muito bons nesse tipo de situação, às vezes eles vão sofrer. Vou dar um exemplo. A Benetton em 95 é campeão com o Schumacher. 96 é um carro forte, mas pro estilo de alguém igual o Schumacher. O Berger e o Alesi são pilotos ruins? Nunca que são. São ótimos pilotos, mas não controlaram o carro. É difícil. Não é feito para o estilo de pilotagem deles. Então, esse é o desafio que eles tinham que superar e é o desafio que o Lawson vai ter que superar e não é um desafio fácil. Então, vamos ver o que ele consegue. No Verstappen é aquele negócio. Se o carro tiver minimamente aceitar o gosto dele, ele vai aprontar, ele vai competir, ele vai fazer de tudo ali para disputar esse título. Vai ter uma corrida ou outra que o carro vai ficar ao gosto dele e ele vai conseguir uma vitória ou outra. Eu tenho muita certeza disso. Não acho que a Red Bull está muito mal, mas eu não sinto que a Red Bull está com uma equipe mais forte. A gente vai ver, obviamente, isso na Austrália, não nessa semana, mas sim na próxima, né? Então, assim, agora só sobrou duas equipes para comentar, a Ferrari e a McLaren. A Ferrari, eu acredito assim que eles estão na disputa pelo título a priori, mas eu acho que eles estão como segundo lugar, né? Eles terminaram bem a temporada passada, mostraram um ritmo de corrida, mas é aquele negócio, né? Tipo, a McLaren ainda me parece ser um conjunto mais equilibrado, seja talvez porque o motor Mercedes não se renda melhor, ou o chassi é mais bem feito. Alguma coisa ainda coloca a McLaren alguns detalhes à frente, né? Eu acho que nem é o motor, acho que o motor da Ferrari talvez seja até melhor, mas a Ferrari tem agora uma dupla de pilotos mais equilibrada. Eu acho assim, o Leclerc para mim é um ótimo piloto, ainda tem coisa a provar. Eu acredito assim que ele tenha qualidades assim em termos de volta lançada. Ele é realmente talentosíssimo, mas ele precisa, obviamente, diminuir sua quantidade de erros, ele precisa ser mais consistente. Tem provas que o Leclerc assim fica irreconhecível, isso não foi exceção no ano passado. E a questão é, o companheiro dele certamente vai pressioná-lo mais do que o Carlos Sainz. O Sainz, a gente já sabia que o Leclerc se garantia mais em talento, agora o Hamilton não.
A dúvida do Hamilton é 40 anos de idade. Isso afeta a performance dele? Porque não foi um bom ano de 2024 para ele. Por mais que ele tenha ganhado 2 corridas, uma foi aquela lá que o Russell foi desclassificado, né? Mas ele ganhou 2 corridas, mas ficou atrás do Russell no campeonato, teve várias saídas ali precoces, né, em Q1. Eu acho que assim, teve erros que a gente não costuma ver o Hamilton cometendo. Lá nos Estados Unidos foi um fim de semana tenebroso dele, né, mas fato é que assim, o Lewis Hamilton, ele é um piloto que é muito movido à confiança. Quando ele está confiante com o equipamento, ele produz coisas muito boas. Agora, quando ele não está confiante, talvez é um cara que se abate um pouquinho mais, né? Mas vamos ver, é um heptacampeão mundial, é o recordista de vitórias, pódios, pole positions, né? Então é um cara que a gente possa duvidar e certamente vai dar mais trabalho do que o Sainz, né? E aquele negócio, o ritmo de corrida do Hamilton é muito forte e eu acho que é algo que pode incomodar principalmente o Leclerc, porque assim, o Leclerc é rápido em classificação. Em corrida, ele já mostrou que sabe andar em corrida, mas não acho que ele seja lá o melhor nesse aspecto. E aí a gente vai para a McLaren, né? Que assim, é o carro que vai ser batido, mas eu acho que é um grande obstáculo, quando se trata na luta pelo título. O primeiro deles é a gerência da equipe, né? Tipo, o Zac Brown tem méritos de levar a equipe McLaren de volta para um estágio onde eles consigam disputar vitórias e, quem sabe, o Mundial de Pilotos. Já ganharam o de construtores, mas a verdade é que a equipe McLaren, ela carece um pouco de liderança nesses momentos. Por exemplo, eles não souberam privilegiar o Norris quando ele lutava pelo título, né? Na vitória lá da Hungria do Piastri, eles eram muito confusos. Eles chegaram a privilegiar o Norris, nada me tira da cabeça que eles quiseram fazer o Norris ganhar e no final, quando tava pegando feio, eles recuaram, né? Mas é aquele negócio, né? Tipo, eles não sabem o que fazem. Muitos momentos eles, por exemplo, lá em Monza, largou melhor o Piastri, ficou na frente, eles não fizeram jogo de equipe. E assim, para mim aquilo é claramente uma falta assim, de sinal de liderança da McLaren. Realmente são gente que não está muito acostumada a lutar lá na frente e não sabe gerir essa situação muito bem. E para mim a outra coisa que a gente tem que falar olha, a gente está vendo uma equipe que tem 2 pilotos que estão devendo. O Norris e o Piastri estão devendo. Pelo carro que eles tiveram no ano passado, né? Eu não aceito 6 vitórias. E assim, 6 vitórias. O Verstappen sozinho teve mais vitórias que a McLaren. E sabe o que me frustra mais? Porque a gente para pensar. O Lando Norris, que é tido como talento de futuro campeão mundial, ele ganhou 4 corridas ano passado. É o mesmo número de vitórias que o Mark Webber teve em 2010. E assim, numa temporada muito mais parelha, muito mais difícil, né? E tendo o Sebastian Vettel de companheiro. Então, assim, eu falei lá, o Mark Webber em 2010 foi muito mais piloto que o Norris no ano passado. Tipo, não é a questão do Norris ter feito tudo o que podia. O Norris decepcionou com o carro que ele tinha. Se fosse um piloto mais realmente com aquele DNA de campeão, com aquele nível todo, ele ganhava do Verstappen. Mas a questão eu acho que se fosse o Hamilton naquela McLaren, ganhava do Verstappen. Eu acho que deixou a desejar demais o Lando Norris e esse ano ele precisa dar esse passo à frente, porque ele deve ter o melhor carro desde o início. Não é igual ano passado, que no início do ano foi ali onde a McLaren estava atrás. Mas vamos ser sinceros, mesmo quando a McLaren virou o melhor carro a partir do Grande Prêmio de Miami, talvez o Verstappen tenha marcado mais pontos daquela corrida em diante. Então, vamos ver. E o Piastri, assim, é tido como um talento geracional. Prove pra mim, porque até agora, assim, teve momentos legais, tudo isso, mas eu vou falar uma coisa que pode ser muito questionada. Eu ainda não vi aquela corrida genial do Piastri, né? Tipo, ele ganhou umas 2 corridas ano passado, né? Muito bem no Azerbaijão e tudo isso, mas, cara, eu realmente fico pensando assim, o Piastri, ele é aquele talento, ele mostra que é rápido, ele é um piloto talentoso, mas ainda não vi aquela corrida assim, aquela apresentação, nossa, que cara diferenciado. Tipo, o Max Verstappen, quando ele faz aquilo no Brasil em 2016, entende? Aquela corrida na chuva que ele sai de 15º para terceiro, é isso que eu tô querendo falar, né? E ele é tido como um cara para ter nível do Verstappen, o Piastri, e até agora eu não vi isso. São 2 anos de Fórmula 1, gente. É assim, porque o período de adaptação dele é complicado. Gente, o Verstappen entrou na categoria com 17 anos. Sim, ele, 17 anos, antes de eu tirar minha habilitação, eu só tirei esse ano, com 24, o cara já ganhava corrida na Fórmula 1. Então, assim, eu pessoalmente quero ver mais de um Piastri mais arrojado e mais consistente também. E que supere mais o Norris em classificação, porque apanhou o ano inteiro do Norris em classificação. Foi 21-4, se não me engano, pro inglês. E isso não pode acontecer, né? Nas corridas foi mais parelho, mas na classificação, muitas vezes ele tá tendo que remar porque não acompanha o ritmo do britânico. Então, gente,
Por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, diga aí sua previsão da Fórmula 1 para 2025. Para mim é isso. McLaren e Ferrari as melhores, Red Bull e Mercedes possivelmente acompanhando de trás, com a Red Bull, o Verstappen talvez tendo muito mais chances. Vamos ver como o Lawson se adapta. Eu acredito que o Lawson pode até começar bem a temporada, mas quero ver depois as atualizações. E é claro, a gente tem aí o meio do pelotão, acho que a Aston Martin continua um passo à frente dos demais pelo efeito Fernando Alonso ainda, mais com muito questionamento se a idade não vai atrapalhar esse ano. E é claro, a gente tem aquele bolo de equipes que tem Williams, AlphaTauri, Alpine, Haas, Sauber. Vamos ver como elas progridem com o passar do ano. Até agora nada pra gente comentar de muito chamativo dessas equipes. E boa sorte a Gabriel Bortoleto, que ele consiga fazer um grande ano, que ele consiga pontuar. Pode vitória, acho que não vem, mas que ele use esse ano como um bom aprendizado para o que vem ano que vem no novo regulamento. Então, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários e até a próxima, pessoal.